Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus esteja em cada um de vós. Vamos ler a palavra. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 38. E também Hebreus, capítulo 13. Livro de Jó, capítulo 38. E também vamos ler Hebreus, capítulo 13. Graças a Deus pelas suas obras feitas no nosso meio. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? E disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Verso 10 e o 11 diz: Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Vamos ler Hebreus capítulo 13. Verso 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Glória a Deus. Você está caminhando para lá? Amado Deus, caminhamos pela fé na Tua presença. Nossos corações queimam de alegria quando mencionamos esta bendita cidade, esta glória que está nos aguardando quando deixarmos este tabernáculo. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco nesta noite, pois cada um dos teus filhos veio na tua casa para ouvir a tua palavra, ouvir tua voz, sentir tua presença. E que o teu Espírito Santo venha ungir a palavra e direcioná-la aos nossos corações. Que cada necessidade seja suprida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um testemunho ou dois. O primeiro testemunho foi me mandado por uma mensagem de uma irmã ali da cidade de Palhoça, o qual nós temos um trabalho ali, uma pequena igreja, e ela disse: vou dar o meu testemunho para a glória do nosso grande Deus. Há 15 anos tive câncer de mama. Desde então faço acompanhamento no fim
faço acompanhamento. No fim do ano, fui levar exames, a oncologista olhou os exames, eu tinha um nódulo no profundo da mama esquerda, problemas cardíacos e um pequeno problema no pulmão. O choque foi quando li o que ela escreveu: câncer do mesmo tipo que tive no passado, maligno. Porém, eu sei que Jesus me curou uma vez quando os médicos diziam que eu ia morrer. E me curou então num culto de ceia. O pastor orou pelos doentes e eu fui e recebi oração. Fiz novos exames. Estou completamente curada. Sou testemunha viva do poder da sua ressurreição. Não tenho palavras para expressar minha gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não está morto, Ele vive eternamente. Vocês estão alegres por isso? Imagine esta irmã, né? Aleluia. Não é possível que um diabo queira levar uma ovelhinha, né? E a gente batalha, luta, peleja, né? E o inimigo, ele é muito sujo, sem vergonha. E nós temos uma funda, né? Para dar na cabeça do inimigo. O Davi, ele está pronto para isso, né? Do diabo, né? Desses cânceres, desses demônios, dessas enfermidades. Outro testemunho é: pastor Edival, venho contar esse testemunho com muita alegria no meu coração. Minha casa era uma que de aparência estava tudo certo, mas realmente lá dentro só tinha desordem e tristeza. Eu, Maiara e o meu esposo Carlos vivíamos numa guerra de brigas, xingamentos. Um não podia mais olhar para o outro, nenhum dos dois queríamos ouvir o outro. Viu que testemunho? Quer dizer, o casal não podia nem conversar, e nem podia mais nem olhar um para o outro. A coisa não estava bonita, né? Sentíamos raiva um pelo outro. Que coisa! Dizíamos todos os dias que queríamos nos separar. Eu chorava muito, às vezes horas, e via também meu esposo muito triste. Mas eu, Carlos, estava vendo tudo aquilo como uma desonra, a ponto de largar tudo, largar a igreja, largar a família. E o pastor Edival está fazendo culto lá em casa. E um desses cultos, minha esposa comentou a situação do que nós estávamos passando. Quando o pastor comentou sobre a passagem de Sara e Abraão, ele disse: para ter uma Sara, todo homem deseja uma Sara, mas para ter uma Sara, precisa ser um Abraão. Foi só isso que eu disse, né? Eu disse para ele assim, ó, muitos maridos desejam ter uma Sara em casa, mas para se ter uma Sara tem que ter um Abraão. Um não pode ter sem ter o outro. Sara amava tanto Abraão que o respeitava ao ponto de chamar de meu senhor. E aí os maridos tomam essa parte: tu tens que me chamar de senhor, porque a Sara chamava Abraão de senhor. Mas ele não é um Abraão, daí não tem como ela ser uma Sara. Isto tomei no meu coração e coloquei em prática. E notei que minha esposa tomou isto também. Nós juntos combinamos em usar aquela escritura em nossas vidas. 2 dias depois, minha filha ficou doente e minha esposa levou até o hospital. E reparei que ela estava esgotada. É bom quando o marido nota isto, né? E tem marido que não nota nada, né? Não nota nada, não veja nada, não enxerga nada, né? É um olho tapado, né? Ou talvez faz que não enxerga, né? Ele só olha as coisas que, não, por que não lavou a louça, por que não fez isso, por que não fez aquilo, por que não limpou a casa, por que o banheiro está sujo, por que isso, por que aquilo, né? Ela estava esgotada e muito cansada. Decidi botar aquilo que aprendi em prática. Fui até minha mãe e perguntei como se fazia cavaquinho.
E peguei a receita, fui para casa, chegando lá, tudo bagunçado, né? Pia cheia de louça, casa tudo desarrumado, e a mulher no hospital com o filho. E ele em casa. Decidi limpar tudo primeiro. Quando vi, já tinha limpado, louça lavada, casa limpa, tudo, tá? Casa inteira. E então, feito o cavaquinho. E fiz o café. Porque minha esposa estava ainda no hospital. Ia chegar cansada e com fome. Quando ela chegou, ficou surpresa, perguntando quem tinha feito aquilo. Pois eu não acostumava a ajudá-la. Porque eu achava que trabalhando fora era o dever do homem. Ela ficou contente por este feito e viu que eu queria ajudá-la. Ali naquele momento que eu, mandando e sendo um Abraão, né, mudando e sendo um Abraão em minha casa, com certeza ela seria minha esposa Sara, graças a Deus pela palavra trazida pelo pastor. Vocês lembram do irmão Brana com o avental enxugando a louça, né? Lá em casa é assim, quando eu começo a limpar lá a área lá atrás, é porque alguém vai chegar lá em casa. Aí esses dias, foi ontem, antes de ontem, eu peguei o balde e comecei a esfregar as calçadas e tudo, e limpar e tudo. Aí a minha esposa veio e disse, vai vir alguém aqui em casa. Eu disse, não, que eu saiba não. Não, porque tu está lavando tudo aí. Então, eu prego, mas eu dou exemplo, né? Senão não funciona, né? Senão não funciona, né? Então, ele disse, graças a Deus pela palavra trazida pelo pastor. Agora isso, sabe que isso aqui, irmão Carlos, é um testemunho que está ajudando muita gente. Está ajudando muito abençoado que quer ter uma Sara e que precisa ser um Abraão. Olha as irmãs, é só glória a Deus, aleluia, né? É só aleluia, né? Depois vocês me dão um presentezinho de cachê, né? Então, que coisa mais boa, gente, olha só. Então, graças a Deus, depois daquele dia, minha casa mudou, né? Um lar calmo, em ordem, cheio de amor, compreensão. E agora sim somos uma família feliz. Bem, sabemos agora, se ficarmos com a palavra, tudo ficará bem. Amém. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Eu falei com a sogra do Carlos, a sogra do Carlos disse assim, ele fez isso. Para ela foi uma surpresa, né? E imagine para a esposa chegar em casa tudo prontinho. Beleza, né? Então é só uma mudança de atitude, né? Glória a Deus, que maravilha, né? Irmãos, vocês sabem que a nossa leitura que nós fizemos hoje sobre o livro de Jó e também sobre Hebreus 13 nos fala sobre limite, e nós vamos falar hoje agindo além do nosso limite. E isso aqui que o irmão Carlos fez foi sair além do seu limite, porque o limite dele era trabalhar fora e supria, o ser mantenedor da casa, mas ele foi além do seu limite. Ele lavou a louça, fez cavaquinho, deixou o café pronto e limpou a casa e esperou a esposa. Ele foi além do seu limite. Ele saiu fora do seu limite. E ele foi abençoado fazendo isto. Você deseja ser abençoado? Sua casa foi abençoada. Seus filhos foram abençoados. Porque seus filhos não vão ver mais briga dentro de casa, consequentemente vão ser melhor, né? O relacionamento deles vai ser melhor. Tudo vai ser melhor. Com certeza o Carlos vai trabalhar mais feliz. Com certeza a irmã Maiara vai estar em casa mais feliz. Tudo melhora quando nós fizemos um pouquinho de esforço além daquilo que está dentro do nosso limite.
Quando Deus ele é onipresente, é porque Deus está em todos os lugares. Quando Deus é onisciente, é que Deus conhece todas as coisas. E quando Deus é onipotente, é porque Deus ele é o Todo-Poderoso. Agora não esqueça que todos nós temos limites. E muitas vezes nós dizemos assim, olha, eu já fui no meu limite, e eu não vou fazer mais nada. Nós usamos o termo, eu vou jogar a toalha. Encerrou aqui. Não há mais solução. Mas nesta noite Deus nos convida a sair do nosso limite. Ir além do nosso limite. Ir além das nossas forças, ir além daquilo que nós fomos mandados a fazer. Há muitas coisas na Bíblia que têm limite. E vocês vão ver, mesmo no livro de Jó, que eu quero que vocês abram no capítulo 1, vocês viram que Deus colocou limite no mar. Vocês viram que Deus colocou ali um satélite, que é a lua, para controlá-lo, e disse, ó, até aqui tu virás e não passarás. Inclusive, o ser mais temido, o ser que é o inimigo número 1 de Deus, e o inimigo número 1 da igreja, que se chama Lúcifer, ele também tem limite. Ele é limitado, e ele não pode, de hipótese nenhuma, agir contra um filho de Deus, sem primeiro ele pedir permissão para Deus. No capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, eram também muitíssimos servos a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, e iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com elas. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim a fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que homem era este? Todos sabem que o livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, o significado de Gênesis é semente, é princípio, né? O livro chamado Gens, o livro semente de Deus. E Jó, o seu livro foi escrito antes de Gênesis. Ele foi um homem que viveu com uma vida exemplar na presença de Deus. Porém, Satanás jamais gosta de ver uma pessoa que anda correta, íntegra e que é temente a Deus e que realmente está na presença de Deus. Ele odeia isto. A Bíblia chega a dizer que ele anda ao nosso derredor e ele está pronto para nos tragar. Ele brame, ele ruge como um leão, desejando nos tragar. Nós sabemos que o grande Deus Todo-Poderoso, Ele está olhando e Ele está ao nosso redor para nos guardar e nos livrar desta serpente chamada Lúcifer. É por isso que ele não consegue chegar até nós. Ele tem um limite dele. Ele é um cachorrinho acorrentado com uma coleira e Deus tem na mão a ponta da corrente. E ele jamais larga ou jamais solta sem que primeiro o diabo venha
pedir, olha, eu posso fazer isso contra um filho teu? E se Deus disser não, é não, e encerrou o assunto. Agora, quando Deus permite que Lúcifer venha contra um de nós, é porque Deus, ele sabe muito bem que nós somos capazes de vencer ao diabo. A minha Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Deus não manda a luta e nem a prova além daquilo que nós podemos suportar. Que quando ele manda a luta ou a prova, ele manda o escape junto com a prova. Ele manda a solução junto. Então não te esqueça que quando ele manda uma prova, ele já manda a vitória junto. Se ele manda o diabo te atacar, é porque ele sabe que você tem força para vencê-lo. Se ele permite, agora se ele sabe que você não dá conta, ele não permite que o diabo vá contra você. Esse é um Deus justo, maravilhoso, porque ele conhece e sabe a nossa estrutura, e conhece e sabe que nós somos feitos do pó, e que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Então ele é um Deus justo. E vocês vão ver, então respondeu Satanás ao Senhor, versículo 9, e disse, porventura teme Jó, Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. O diabo é um invejoso. O diabo não pode ver um filho de Deus prosperar, ser abençoado. O diabo odeia Deus abençoando um filho dele. O diabo odeia isto. Mas Deus, ele gosta de abençoar os seus filhos. Deus ama abençoar os seus filhos, principalmente um filho que é obediente, que é sujeito, que anda na sua presença, como Jó andava, era íntegro, reto e se desviava do mal. Aleluia. Veja, mas disse então Lúcifer, veja, a obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Então é por isso que ele está te servindo. Irmãos, veja, Jó servia a Deus dentro do limite dele, porque Deus lhe abençoava, Deus lhe ungia, Deus lhe agraciava. Deus deu para ele 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, e eram as mais lindas que haviam na terra naqueles dias. E você vai ver que eles faziam festa todos os dias, 7 dias por semana. Cada dia um filho fazia uma festa, convidava as irmãs e eles tinham um banquete. Era um homem muito rico, muito abençoado, e ele servia a Deus dentro do seu limite, porque Deus o abençoava. Assim pensava Lúcifer. Mas Jó não servia a Deus porque Deus o abençoava. Não. Isto não era verdadeiro. Lúcifer pensava assim. E muitas vezes o diabo pensa que você serve a Deus porque você é abençoado, porque você tem um carro bom, porque você tem uma casa boa. Mas eu penso que não é por isso que você serve a Deus. Você serve a Deus porque você o ama, porque você o respeita. Sabe por quê? Porque nós servíamos a Deus quando não tínhamos nada. E agora Deus nos deu, continuamos servindo a Ele. Mas e se Deus tirar, também pretendemos servir a este Deus da mesma forma. Veja, mas estende aí, Lúcifer se colocou no negócio, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. É um jogo de Lúcifer, para que então os filhos de Deus blasfemem contra Deus, porque o desejo do diabo é que nós nos voltamos contra Deus, nos voltamos contra a palavra de Deus. E quando ele consegue alguém para se colocar contra a palavra, para ficar fora da igreja, fora da casa de Deus, é a alegria de Lúcifer. Mas veja, nada, diz a Bíblia, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nem mesmo Lúcifer conseguiu separar Jó de Deus. Nem mesmo o diabo pode separar você de Deus. Veja,
Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Ele tem limite, não tem? Somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então vocês sabem que ele foi e realmente levou tudo que Jó tinha, deixou Jó sem nada. Deixou Jó sem nenhum centavo. Deixou Jó sem filho, deixou Jó sem gado, deixou Jó sem emprego, deixou Jó sem renda, deixou Jó sem casa, deixou Jó sem nada. E então Lúcifer volta para Deus novamente para conversar com ele. No capítulo 2, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aleluia. Quer dizer, tu fizeste tudo aquilo com ele, mas ainda não tem ninguém igual a ele. Aleluia. Não mudou nenhum pouquinho o caráter de Jó. Aleluia. Se o Jó estivesse andando de carro zero, ele era o Jó. Se ele estivesse andando de bicicleta, ele continuava sendo o Jó. Mas você sabe que tem gente que não é assim. Tem gente que se passa de uma bicicleta para o Fusquinha, já era. E se passa do Fusquinha, né, para o Passat, então misericórdia. Se passa do Passat, né, aí para o carro do ano, então ninguém mais olha na cara. Ou ele não olha mais na cara de ninguém. E se alguém chega a pedir carona, misericórdia. Até a igreja fica estranha para essa pessoa quando ela começa a ficar um pouquinho... Não é assim? Mas com Jó não. Jó não fazia diferença. Tinha perdido os camelos, o gado, tinha perdido tudo. Mas ainda não havia ninguém como ele. Aleluia. Agora vocês vão ver no versículo 13 algo tremendo. E sucedeu um dia em que olha como Satanás começou a agir na vida de Jó. Olha como Satanás começou a agir na vida de Jó. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para fazê-la nova. Agora vocês sabem que Jó fazia sacrifício ao Senhor, não é? Jó sacrificava a Deus, inclusive sacrifício adiantado. Ele ia lá, quando ele sabia, os filhos deles estão na festa, ele levantava de madrugada, oferecia um holocausto ao Senhor e dizia: Senhor, esse sacrifício é se porventura os meus filhos pecaram. Então eu já estou fazendo sacrifício adiantado, quem sabe eles pecaram. E Lúcifer sabe muito bem aonde mexer. Então ele atacou o quê? Ele atacou o gado. Ele atacou e deram sobre ele os sabeus. Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. Com as jumentas nós vamos na casa de Deus, né? Com os bois nós fizemos sacrifício ao Senhor. E aí o Lúcifer, ele sabe aonde pegar. Hoje não dá para ir na igreja e hoje não dá para fazer sacrifício, porque o diabo tirou tudo. Tirou a gasolina do carro e tirou ainda o meu louvor. Tirou a maneira de eu fazer um sacrifício a Deus. O que é que eu vou fazer na igreja? Nem dá mesmo, está chovendo. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Tirou os camelos, mais animal de condução. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa,
de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei. Bom, na primeira você já não vinha mais. Na segunda, então, misericórdia. Na terceira, perdeu os filhos, acabou. Mas isso tudo dentro do nosso limite. Eu acho que aqui o limite de Jó já tinha sido. Mas ainda faltava uma coisa. Bom, pele por pele, o Jó ainda estava inteirão, saudável, não tinha nenhuma gripe. Aí vamos lá para o capítulo 2 de novo. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, versículo 3, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. E outra coisa, sem causa, sem motivo. Tem gente que tem motivo para ficar em casa, tudo bem, mesmo com motivo não está certo. Mas Jó, o diabo não tinha motivo nenhum. Nenhum. Ele era íntegro, reto e se desviava do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O Jó não tem nenhuma gripe, não tem nenhum resfriado, ele está saudável. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E agora tu apelou, diabo. Tu apelou. Agora tu apelou. Mas é o seguinte, eu sei quem é Jó. Eu conheço Jó. Eu já passei o Jó pelo teste do Inmetro. Ele resiste. Ele suporta. Aleluia. Ele tem condições de te vencer, diabo. Ele tem condições, ele sabe, eu sei quem é ele. E vamos e viemos. Jó vivia debaixo de sangue de animais, hein? Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão. Irmãos, meu pai, Davi não quis cair na mão dos inimigos. Paulo disse que caiu nas mãos de Deus. Davi também disse isso. E nós sabemos agora, cair na mão do diabo. Você ser jogado na mão do diabo, se o diabo pudesse, ele te estraçalharia. Então Deus tirou Jó da mão dele, porque nós estamos nas mãos de Deus, todos sabem que nós estamos nas mãos de Deus. Tirou da mão dele e disse assim: pega, Lúcifer, ele está na tua mão. Jó estava agora nas mãos de Satanás, e agora só tu não tens poder para tirar a vida dele. E Jó foi moído. Jó foi moído. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Com certeza o inferno olhava para Jó e dizia: que é isso? Um homem que só adorava a Deus agora é uma vergonha na cidade. E Deus estava sendo glorificado naquele homem. E se já não bastasse, engraçado, Deus tira camelo, Deus tira gado, Deus tira tudo, Deus tira filho, Deus tira filha, mas Ele deixa uma coisa, Ele deixa a mulher. Deus sabe, né? Bom, se a mulher for sábia, ela vai edificar a casa. Se ela for tola, ela vai destruir com as próprias mãos. Ah, uma mulher nessa hora, Jó. Ei, uma Sara nesta hora, Jó. Mas tu não tinha uma Sara, Jó. Infelizmente, tu tinha uma daquelas mulheres que estava tudo bem contigo e tudo bem com o Deus que tu servia,
Porque tu dava vestido novo para ela, tu levava ela no cabeleireiro, entende? Tu andava de carro para lá e para cá com ela. Então ela estava contigo e ia contigo até na igreja, e se fazia de crente e tudo mais, e dava glória a Deus na igreja, e louvava o Senhor até na igreja, e nossa, era até, ali tinha o seu círculo de oração e tudo mais, mas agora, infelizmente, tu não tens mais carro para viajar, tu não tens mais salão de beleza, tu não tens mais roupa, não tens mais vestido, não pode mais ir na loja, acabou, e tu mesmo não pode mais nem fazer carinho nela, tu estás acabado, e ainda por isso ela não pode casar já com outro, porque tu não morreu, tu só está em chagas, e ela não é viúva ainda. Porque se tu já tivesse morrido, ela já tinha ido buscar outro. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Desviou a coitada. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia. Ei, glória a Deus, aleluia. Aleluia. O filho não foi nada, a filha não, os filhos não foram nada, as filhas não foi nada, o gado, os bens não foi nada, mas a mulher ali do lado, agora entrou água no sangue de Jó. Água nos ossos de Jó. Agora ele estava dormindo num dia de chuva, numa casa cheia de goteira. Infelizmente. E aí, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o tenamita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namitita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Saiu do limite o Jó? Não havia mais limite. Mas, irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa: esse é o nosso Deus. É verdade. O nosso Deus é um Deus forte e poderoso. E Deus só é glorificado nestas horas. Aleluia. Uma mulher disse para mim assim: pastor, lá em casa, se eu coloco um vestido, o meu marido olha e disse: que é isso? Que coisa horrorosa, bota uma calça correndo. Eu disse: oh, que coisa maravilhosa, você tens uma oportunidade ímpar na vida. O quê? De glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de glorificar o nome do Senhor. Não queres ver Deus entrar nessa batalha em teu favor? Eu disse para ela: não queres ver Deus entrar nesta batalha em teu favor? Porque Deus gosta de desafios. E ali na tua casa tem um grande desafio. Não é o teu marido, é o diabo. E você precisa desafiá-lo botando uma roupa decente. Você vai ver Deus entrando em cena em teu favor. É a única maneira de Deus agir, gente. É quando nós estamos em perigo. É quando alguém nos vem atacar. É a única maneira de Deus entrar em cena em nosso favor. Aleluia! Então deixamos Deus agir em nossas vidas, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Há limites sim, mas o nosso Deus, Ele age fora do limite. Aleluia. Irmãos, eu quero ainda, na minha base desta mensagem, dizer para vocês que o pecado tem um limite. O pecado tem um limite. Quando a taça da ira se encher, tudo será destruído. Tem um limite.
Quando o pecado de Sodoma e Gomorra chegou no seu limite, Deus teve que descer ali. Em Gênesis capítulo 18, versículo 20 e o 21, a minha Bíblia diz o seguinte, no capítulo 18, no versículo 20 e o 21, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Veja, Deus, Ele tem um limite para suportar o pecado das pessoas. Que coisa! Você não pode sair por aí pecando. Não, há um limite. Há um limite. Há um limite. Sodoma e Gomorra, e nós sabemos que quando chegou neste limite, Deus teve que descer. E vocês sabem que a história está se repetindo. Quando chegou no limite do homossexualismo se tornar comum na face da terra, se tornar comum, se tornar lei, quando chegou nesse limite, e eu digo, esta era é pior do que Sodoma e Gomorra. Porque em Sodoma e Gomorra havia a prática do homossexualismo, mas não havia a prática do lesbianismo. E hoje, além de haver a prática do homossexualismo, há a prática do lesbianismo. Mulher com mulher. São espíritos. Então, quando na Bíblia chegou-se nesse limite de a prática do homossexualismo se tornar normal, comum no mundo, Deus teve que descer e então trazer juízo para aquelas nações, com fogo e enxofre. Nós sabemos que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo, porque agora mesmo a prática desta vergonha tem sido comum no mundo, e eles estão querendo que nós, cristãos, também engolimos isto. Só que eu, você, esta noiva, nós estamos tão longe de Sodoma. Nós podemos enxergar Sodoma, ver Sodoma dos carvalhais de Manre, mas não estamos lá dentro de Sodoma. Porque nesta carne aqui nós estamos no dia a dia, olhando, enxergando, vendo esses atos. Mas dentro de nós há uma alma que está fora disto, longe disto. Não é o nosso caso combater homossexualismo e lesbianismo. Não é o nosso caso. Porque Abraão não pregava contra isto. Isto é trabalho para Ló. Ló é que fustigava, ficava triste, porque ele era juiz em Sodoma, ele era prefeito de Sodoma. Então não é meu trabalho ir contra isto, não é o trabalho da noiva ir contra isto, porque nós estamos fora, nós somos Abraão. Mas é o trabalho de Ló, e é o trabalho do Bolsonaro, é o trabalho do Silas Malafaia, é o trabalho do Marcos Feliciano. Este é o trabalho deles. Eles são os Ló. Eles estão lá dentro, eles são governadores, eles são senadores. É o trabalho deles ir contra isso. Não é o meu trabalho. Porque eles estão em Sodoma. E eles estão fazendo um bom trabalho, por sinal. Mas não é o nosso caso. Nós estamos longe disto. Nós estamos nos carvalhais de Manre, ouvindo Elohim, enquanto o Ló está lá brigando, contendendo contra estes indivíduos, contra estes pederastas. E nós estamos aqui, com a mensagem da hora, se alimentando do maná do dia. Mas temos que mostrar a condição da era,
para então ver que o pecado tem um limite. E assim como Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo, este mundo também vai ser destruído com fogo. E pela sua grande misericórdia, pela sua graça, Deus tem chamado um povo para sair do sistema e entrar em Cristo. Vocês vão ver que quando Deus chamou a Abraão em Gênesis capítulo 12, então tivemos Gênesis capítulo 13, o capítulo 14, lá no capítulo 15, quando Deus conversa com Abraão no sacrifício da tarde, Deus diz assim: e a quarta geração, quando ele diz, olha, sabe de uma coisa? A tua descendência, Abraão, ela vai a uma terra estranha e ela vai ficar cativa por 400 anos. E no versículo 16, Deus diz assim, ó, e a quarta geração tornará para cá, isto é, para Canaã, para a terra que mana leite e mel, porque Israel ficou 400 anos dentro do Egito. Esta profecia está exatamente em Gênesis 15, e Deus disse que quando chegasse um certo limite de pecado, Deus então traria Israel de volta para a Palestina. E Deus diz assim, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quer dizer, havia um limite, havia uma taça de injustiça para ser cheia, para Deus então tirar Israel do Egito e colocá-los em Canaã. E vocês sabem que o nosso profeta pregou a mensagem mostrando para nós que neste tempo a ira, a taça tem que se encher também, porque qualquer hora dessa a taça transborda e nós vamos ter que sair daqui. Há limite para o pecado na vida de uma pessoa, na vida de uma nação, na vida de um país. Quando chegou o limite do pecado lá em Nínive, Deus disse, eu não suporto mais Nínive. Se eles não se arrependerem, em 40 dias, eles vão ser destruídos, vão ser varridos. E não pensem vocês que essas nações, esses países que muitas vezes são devastados por furacões, terremotos, e perdoe os nossos irmãos haitianos que estão aqui, né? Quando o Haiti foi devastado, vocês sabem os motivos que aquele país foi devastado. Nós conhecemos os motivos que o Sri Lanka foi devastado. Nós conhecemos os motivos que o Japão muitas vezes é devastado. Nós sabemos que as nações recebem juízos temporários, vocês sabem disso, mas como? Por quê? Porque Deus tem um limite. Ele, então, quando vê a taça se encher, quando ele veja o pecado transbordar, ele traça um limite e diz, se vocês passarem daqui, eu destruam vocês. Então Deus tem um limite para as nações, para as cidades, para os bairros, para as famílias e para as pessoas, ao ponto do nosso profeta chegar a dizer assim, olha, você pode ir até um limite, e você pode rejeitar a Deus muitas vezes, mas um dia você rejeitará Ele pela última vez. Há limites para nós provocarmos a Deus, há limites para as pessoas provocarem a Deus. Elas brincam com o pecado, elas brincam com a família, elas brincam com a igreja, elas vão enchendo a ira de Deus, ao ponto de uma hora eles serem quebrados e nunca mais haverá conserto para eles. Então não devemos encher a ira de Deus de jeito nenhum. Devemos estar clamando por misericórdia, arrependidos. E quando Deus envia Jonas para Nínive, então Nínive se arrepende prontamente. E como Deus ama o arrependimento, como Deus ama o reconhecimento, como Deus ama quando alguém reconhece a sua grandeza, a sua misericórdia, o seu poder. E é isso que a igreja sempre deve estar fazendo, reconhecendo a sua graça, reconhecendo a sua misericórdia, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua glória. Aleluia. Nós vemos, meus amados, que há limite para pessoas. Em Mateus capítulo 12, versículo 31 e o 32, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens, e se qualquer
que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Há limite. Você pode ir pecando e pecando e pecando, mas uma hora tu esbarrará com o Espírito Santo. Aí, quando tu esbarrará com o Espírito Santo, você vai simplesmente não tendo mais condições de retornar para Deus, porque Deus fecha a porta para você e vira as costas para você e não te atende mais, e você perde o desejo de fazer a coisa correta. Então você simplesmente vira um lixo, um blasfemador da palavra de Deus, e não tem mais sentimento pela verdade. Sabe por quê? Deus te entregou as paixões da tua carne, e você então vira simplesmente um lixo ambulante na cidade. Anda como um homem, come como um homem, come como uma mulher, anda como uma mulher, veste como uma mulher, até vai na igreja, mas para Deus você não existe mais. Você está entregue nas mãos de Satanás, vivo mesmo. Por isso há um limite para pecar contra Deus. Então nós devemos reconhecer a misericórdia de Jeová em nosso favor, a graça de Deus em nosso favor. E se há um fundinho clamando, se há um pouquinho, uma faísca de você dentro de você, clamando por Deus, então responda a isto, te esforce, saia do teu limite. Vire as tuas energias, as tuas forças para a obediência. Veja o que o irmão Carlos fez. Ele tomou Deus em sua palavra. Ele disse: se eu quero uma esposa Sara, eu preciso ser um Abraão. E ele tomou a palavra e disse: vamos tomar esta palavra e vamos fazer funcionar na nossa vida. Ele estava cansado, ele tinha trabalhado, ele podia muito bem dizer: eu já trabalhei, eu já fiz tudo, a casa está bagunçada, a casa está suja, não tem nada aqui nem mesmo para mim fazer. Mas ele tomou uma atitude pela palavra de Deus, e Deus honrou a sua atitude. A mesma coisa Deus pode fazer com você. Deus quer honrar a tua atitude em sua palavra. Aleluia. Há limites. 1 João 5,16: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte, então há limite, você tem que tomar cuidado. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Então há limite. Tem pecado que não adianta nem tu orar. Deus fecha a veneziana e diz assim: ixi, rapaz, tchau, não quero te atender não, vou atender esse tipo de oração aí, o camarada já era. Ah, mas Deus é misericordioso. Claro que é, mas é que muitas vezes nós abusamos da graça. Há limite para o homem pecar, sim. 1 Samuel 16:1: então disse o Senhor a Samuel, lá vai Saul, uma vez, duas vezes. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Deus rejeitou ele no reino, não rejeitou ele na vida eterna. Havia um limite? Sim, tem um limite. Há um limite. E vocês vão ver uma coisa interessante aqui. Que nós, como seres humanos, nós ficamos dizendo assim: bah, irmão, por que tu não vai atrás do fulano, atrás do beltrano, atrás do ciclano, atrás do... E vai. E sempre é nesse sentido, para ajudar, claro. O Samuel também, sempre estava lá. Não, Saul, te levanta, vamos em frente. O Saul caía: vamos, Saul, levanta, vamos em frente. Saul caía de novo: vamos, Saul, te levantar. E Deus desce e diz assim: ô Samuel, vem cá. Até quando tu vai ter dó de Saul? Tu não viu que eu já rejeitei ele, rapaz? O que tu anda atrás dele? Está perdendo o teu tempo, ó. É natural nosso ir atrás das pessoas. Mas tem pessoas que mesmo indo atrás uma vez, duas vezes, três vezes, pode fazer visita o ano inteiro lá. Eles não voltam mais. Porque não é eu que rejeito. E nem digo que estão rejeitados. Eu quero saber se Deus ainda aceita eles. Porque tem pessoas que falam tanto da boca para fora que se autocondena.
Tito 3,10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação. Quantas? Só duas. Duas. Mas já foi 10, 5, 10. Quantas vezes, Paulo? Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Só duas vezes. O pastor não me visitou mais. O pastor não foi mais lá em casa. Mas não vou mesmo. E vai esperar sentado. Já fui 3, 4 vezes. E não se levantou. E eu não posso fazer nada. Vocês estão assustados, é? Vocês querem que eu aja pela palavra? Vamos agir pela palavra. Eu vou não gastar vela com defunto. Eu vou gastar vela com gente viva. Por isso estou indo lá em Maracajá. Eu fiquei 3 semanas, 3 quinta-feira indo num lugar. 3 quinta-feira indo num lugar, numa casa, num casal. Na terceira quinta-feira, eu escapei por um fio de ser morto lá. Porque tinham planejado o meu assassinato lá. E Deus me livrou. Na quarta vez que eu ia, eles iam de novo. Só que eu cancelei. Não fui. Deus me livrou. Mas eu gastei 3 quinta-feira, deixei de 3 quinta-feira no Sombrio para ir para ajudar, gastando vela com defunto. E eu estou indo em Maracajá e eu espero que eu não esteja gastando vela com defunto lá. E pelo jeito que eu estou vendo, tem muita gente viva lá. Vocês viram o testemunho aqui, ó. É isso que eu gosto. É gente colocando a palavra em prática. Você acha que você dá a receita e o camarada pega a receita e bota ali na prateleira e pronto? Quer dizer, o médico gastou o seu tempo, gastou o seu horário, aí você vai lá, compra o remédio e diz assim, o remédio é bom, ó, o remédio é para isso, mas não toma. O que adianta? Não vai fazer efeito. O remédio na prateleira não vai fazer efeito. E tem muita Bíblia na prateleira, mas ninguém toma atitude. E o que o irmão Carlos fez foi um exemplo para todos nós. Ele tomou uma atitude pela palavra. E é isso que faz a palavra ter efeito na nossa vida e na nossa casa. É a nossa obediência. E com esse tipo de gente eu vou até mais vezes lá, se eles quiserem. Porque corresponderam ao chamado da palavra. Aleluia. Agora, se não, por favor, não me deixa eu perder o meu tempo, porque eu não estou aqui, mas pastor, não é para isso. Eu não tenho mais só 2 filhos. Eu não tenho mais só 3 filhos. Eu não tenho só uma igreja mais de 20 membros. Tá? A igreja de Palhoça me daria tudo para mim poder estar lá e estar com eles o tempo que eu estou com vocês aqui. Mas vocês vão ver a igreja de Palhoça, temos mais de 100 pessoas lá. E eu vou uma vez por mês. E todas as vezes que eu vou lá, a igreja está cheia, lotada, e estão todos amando a Deus, servindo a Deus. E me manda testemunho de cura de câncer. Veja, há limite para muitas coisas. Porém, só não há limite, sabe para quê? Viramos a página. Só não há limite para amar. Não há limite para perdoar. Não há limite para jejuar. E não há limite para vir no culto. Para orar. E diz o profeta, a oração nunca é demais. Você gosta de oração? Oração nunca é demais. Para estas coisas espirituais não há limites. Agora, quando uma pessoa não recebe o perdão, foi Deus que não perdoou ou foi ela que não quis o perdão? Ela que não quis o perdão, porque Deus quis dar o perdão para ela. O indivíduo estava ali em cima
de um monte de areia, a água estava vindo, ele subiu para cima do telhado, e a água estava vindo e enchendo, e ele disse: Senhor, me manda um livramento, Senhor, e me dá o livramento, o Senhor não vai descer aqui. Aí passou um barco, ele disse: não, eu estou esperando o Jeová vir me livrar. Passou um helicóptero, estou esperando o Jeová vir me livrar. E ele morre afogado, e chega lá na glória e diz assim: Senhor, a tua palavra diz que tu és o meu socorro, e tu não fosse me livrar, e acabei morrendo afogado, e estou aqui. Ele disse: realmente. Só que eu mandei um barco, mandei um helicóptero, e tu não me atendeu. Tu não atendeu o meu socorro. E às vezes as pessoas pedem livramento, pedem socorro, pedem auxílio, e Deus manda lá na porta delas. Aí vai o pastor lá. Eu achei que vinha Jesus, veio o pastor. Eu achei que vinha Jesus, mas veio o evangelista. E ainda veio o evangelista que... esse aqui não pode me ajudar, porque ele casou 3 vezes. Tá bom? Tudo bem. Tudo certo. Se não serve para ti, serve para outros. E o Elias está com fome, mas Deus sabe o que ele faz? Eita, glória a Deus, os irmãos de cor, hein? Como Deus é maravilhoso. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Quem passa mais necessidade tem mais fé. Como assim? Se você ir na África, se você ir nas regiões da África, irmãos, eu estive ali, chegaram os DVDs da última convenção na África do Sul, em Joanesburgo. Irmãos, vocês sabem como é que... vocês vão ver a pregação, eu estou no púlpito lá pregando, vocês acham que a igreja, que tem quase 5.000 pessoas assim, tu acha que eles ficam lá sentados? Não, está todos eles ao meu redor ali, ouvindo a pregação e agoniado para me puxar, para me encostar. Eu chegava perto, eles faziam assim, entende? Aqueles irmãos têm fé. Os irmãos de cor, eu nunca vi um povo que canta mais do que os irmãos de cor. Não existe na face da terra. Eles têm uma voz ímpar, inigualável. Eles cantam com a alma. O povo africano é o povo de mais fé que existe na face da terra, se você quer saber. É um povo que agarra Deus em pele humana. Sim, eles não olham o pregador, eles olham aquele que está no pregador. E eles agarram o pregador como se estivesse agarrando Jesus. Eles sabem que a Escritura, eles tomam a Escritura, a palavra de Deus, como que o pastor é o anjo da igreja. Eles não olham o pastor, mas eles olham: ali está o anjo da igreja, o anjo da casa de Deus. E se eu quero brigar com Deus, eu vou ter que agarrar este anjo. Eu vou ter que tomar este anjo, eu vou ter que tocar neste anjo. Porque se existe um Deus do céu, ele está atuando através daquela maneira ali. Irmãos, e existe um povo de fé, são aquele povo. Um povo maravilhoso, um povo abençoado, um povo tremendo. E deixa eu te dizer, se as pessoas não são mais abençoadas, é porque elas não querem. Se elas não são perdoadas, é porque elas não querem. Se elas não são curadas, é porque elas não querem. Porque Deus não tem limite. Deus, ele simplesmente se derrama em abundância. Ele é um Deus poderoso, um Deus sem limite, um Deus que não traça limite para te abençoar. Porque a minha Bíblia diz que Ele é poderoso e Ele pode muito mais abençoar-nos, muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Aleluia. Você pode pedir uma coisa, Ele te abençoa muito mais do que aquilo. Você pensa em algo grande, Ele te abençoa muito mais do que aquilo. Esse é Deus. Mas por que as pessoas não conseguem? É por causa que elas são limitadas. Elas não saem fora do seu limite. Elas não vão além da sua força. Elas simplesmente estão fadigadas e encerrou. Elas encerram a sua carreira ali. Mas você tem que sair fora do seu limite. Você tem que ir além das suas forças. Estas coisas espirituais, irmãos, vocês vão ver em Lucas capítulo 17, abra aí para mim, Lucas capítulo 17, versículo 10, versículo 7 até o 10. Aleluia. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Rapidinho, né? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 7 até o 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu.
Porventura dá graça ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Aí você quer que Deus te abençoe só porque você vem no sábado e no domingo no culto. Você fez só o que foi te mandado. Aí tu quer que Deus te agradece. Oh, obrigado, meu filho, por ter vindo no culto. Aí você chega lá, você paga o salário do mês do teu empregado. Aí ele fez tudo esse, obrigado, servo. Não, obrigado não, porque ele está sendo pago para fazer. Ele fez o que foi mandado para ele. É o dever dele fazer. É o nosso dever vir na igreja. Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. As coisas de Deus parecem loucura. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas que não têm para confundir aqueles que têm. Aleluia. E o servo só é útil quando ele sai fora do seu limite. Aí lá está a viúva de Zarefate em 1 Reis capítulo 17, versículo 8 ao 16. Aí chega Elias na casa dela, e o Elias chega com muita fome. Elias chega com o seu rosto seco, muita sede, sua língua colando no céu da boca. E lá está uma mulher viúva com um filhinho amarelinho, magrinho, seus dedinhos esqueléticos, seu rosto chupado para dentro, e ela está lá simplesmente saindo na rua, andando assim, magrinha, não porque ela é velha, não, ela é nova, mas ela está magra, porque ela tem comido já há 3 anos, simplesmente limitadamente, para que ela não viesse a morrer, porque não chove nenhuma gota de água sobre Israel. E ela chega, e quando então chega um visitante, uma visita inesperada, quem? Elias. Quem que mandou este Elias ir na casa dela? Deus desceu da glória e disse: vai a uma viúva, e eu tenho ordenado ela que ela vai te alimentar. Oh, irmãos, Deus tinha que sair do seu limite, porque Deus manda um homem para a casa de uma viúva que não tem nem para ela, para alimentar um homem que está tremendamente com fome e com sede. Deus gosta dessas coisas. Deus gosta porque se você tem, não é fé. Se você vê, não é fé. Se você toca, não é fé. Se você sente, não é fé. Mas você tem que não ver, não sentir, não enxergar. Você tem que ter fé. E o que agradece, o que alegra, o que faz com que Deus fique contente. Como é que nós podemos agradar a Deus? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. A única coisa que agrada a Deus é a fé. E Deus queria que aquela mulher agradasse a Ele. E a maneira dela de agradar ela era olhar a terra seca, a poeira, o calor vibrando, suando. O graveto não precisava nem mesmo riscar um fósforo. Ele quase que pegava fogo sozinho, e ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, um pouquinho de água. Aí o Elias chega e diz assim: olha, me dá um copo de água. Ela diz: eu tenho só para mim e para o meu filho. Faz então um bolo primeiro para mim. Deus quer fé. E fé precisa, para você sair do limite, você tem que ter fé. O que é que você faz hoje? Eu vim na ceia. Teu limite. Você veio? Veio. O carro quebrou. Vamos sair fora do limite, minha esposa. O que é que nós vamos fazer? Vamos sem carro mesmo. Amém. Aleluia. Eita, mas é difícil. Eu sei que é difícil, eu sei. Esfriou. A escola dominical hoje podia estar lotada como está aqui, ó. Mas por que não estava? Porque é muito cedo, tenho que dormir, está muito frio, e outros problemas mais, né? Mas Deus olhou para a viúva e sabia que ela tinha condições de sair fora do seu limite. Tu não vai fazer só o que te foi mandado, que é sustentar o teu filho, que é guardar o teu filho, que é guardar a tua vida. Você vai sair além. Ela olha e diz: tá bom. E ele diz assim: olha, porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar, até que Deus mande chuva.
Saindo do limite, irmão, não há como uma mulher não ser abençoada quando age desta maneira. Não há. Aí você vai olhar para Ana, ela está lá já simplesmente desesperada. Então ela olha para Penina, Penina tem filho. Ela olha para Eucana, mas tu não me dá um filho. Tu não tens condições de me dar um filho. E eu estou desesperada, eu estou amargurada. Sabe o que é que ela faz? Não era dia de culto de oração, não era dia de culto de oração, não era quarta-feira, não era dia de culto de oração, não tinha ninguém na igreja orando. Sabe o que ela fez? Ela saiu de casa e foi para o templo orar. Por um acaso o sacerdote estava passando lá na igreja, e quando viu, olha a Ana lá chorando e desesperada, e o sacerdote olha, aquele sacerdote ali que já estava quase desviado, olha e diz assim: olha, mulher, tu está embriagada? O que é isso? Está bêbada aqui na igreja? Sim, para estar em dia de fora de culto, em fora de horário na igreja, orando e chorando, e só não está dizendo palavra com palavra, parece que está gaguejando, e maluco, tu estás bêbada, mulher. Ela olha e diz: eu não estou bêbada, eu estou angustiada, eu estou querendo um filho. E o Eli olha para ele: tá bom, que Deus te conceda o desejo do teu coração. Aleluia. Ela sai dali e vai para casa, já confiante. Irmão, não tem. Ela saiu fora do seu limite, ela saiu fora do normal, ela veio além. Você quer ser abençoado? Amém. Deixa eu te dizer, você ora, né? Eu oro, pastor, eu oro 3 vezes por dia. Já falei isso para vocês, né? 3 vezes por dia. Quando? Eu oro pelo bife, pelo arroz, pelo pão, pelo café, pela manteiga. E oro pela janta também, talvez pelo café, pelo arroz, pelo bife ou pela macarronada. Quanto arroz, quanta macarronada, quanto pão, quanto café recebeu oração. E o pastor, a igreja, teu filho, tua filha, teu marido, ninguém recebeu oração. Só a comida recebeu oração. Eles não precisam de oração. Quem precisa é nós. Então você vai sair do seu limite? Olha, não promete nada para Deus que você não pode cumprir, hein? E quem começar a sair do limite, Deus vai começar a abençoar aquela pessoa. Ir além da tua oração diária. Quantos estão dispostos a começar por dia 15 minutos de oração durante uma semana? Na segunda semana, 30 minutos de oração por dia. Na terceira semana, 45 minutos de oração por dia. E na quarta semana, 1 hora por dia de oração. Tem alguns. Está disposto? E quero ainda facilitar para você. Na segunda semana tu pode fracionar em 2 vezes, que é 1 hora. 15 de manhã, 15 de tarde. Na terceira semana tu pode fracionar em 3 vezes, 15 minutos de cada. Na quarta semana você pode fracionar em 4 vezes. Você vai terminar o mês orando 1 hora por dia sem sentir. Porque você vai sair do limite da tua vida costumeira. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, quando nós saímos do nosso limite, quando nós saímos fora, quando Deus olhou, Deus viu Israel e Deus viu um gigante. O limite era colocar um homem no tamanho de Golias, um homem de 3 metros e pouco, mas Deus não queria o limite, Deus queria sair fora do limite. E ele disse: aonde é que tem um rapaz bem menorzinho, o menor da turma aí, o menor da casa, o mais inferior? Não tem. Não tem nenhum no exército? Não, são tudo grandão, porque não se alista homem abaixo de 1,5 metros, não se alista. E Davi não tem nem 1,5 metro, é um guri, é um piazinho, é um pequenino. E outra coisa, só quem vai para o treinamento de guerra e fica 1 ano treinando lança, treinando espada, para depois ir guerrear. E Davi sabe, só que ele sabe fazer é tratar a ovelha no coxo, tratar a ovelha no pasto, levar a ovelha para o redil e então trazer para o pasto de volta, só isso. Mas ele tem uma fundinha que de vez em quando ele gira e acerta a cabeça de um urso e acerta a cabeça de um leão e mata. Então é esse homem que eu quero. Não tem um limite. Eu vou sair fora do limite. Eu vou pegar alguém que não é ninguém e vou fazer dele um alguém. Vou pegar um pequeno Davi e vou fazer ele vencer um gigante Golias. Aleluia. Vou pegar uma irmã fraquinha e vou botar ela contra Lúcifer. Ela vai vencer o diabo. Porque não vai ser ela que vai pelejar, vai ser eu que vou pelejar por ela. Aleluia. Deus sai fora do limite para te abençoar e te exaltar e te glorificar e te colocar acima das outras pessoas. Aleluia. Sim.
Deus saiu fora do limite. Abraão casa com 20 anos de idade, Sara tem lá os seus 15 anos de idade. Então daqui a pouco Sara e Abraão pensam, bom, passamos 10 anos de casado, não temos nenhum filho, mas ainda estamos com bastante vigor. Sara, fica tranquila, nós vamos ter um filho sim. Ele chega nos seus 50 anos, ela chega nos seus 40, e ela diz assim, mas Abraão, já está ficando meio difícil. Não, fica tranquila, eu tenho 50 anos, você ainda é nova, nós podemos ter filho. Veja a vizinha, ela ganhou um com 45 anos, você pode ganhar. Passaram e Abraão está com 60, ela com 50, ela diz, Abraão, acho que não vai dar mais, Abraão. E então Abraão está com 70, e então, meu Deus, e agora? 75 anos. E Deus olha e vem para Abraão e diz assim, acabou? Não tem mais nada aí? Não. Sara, tem mais alguma? Não tem mais nada. Vou te dar um filho. Que Deus é esse, hein? Que Deus é esse? Não tem mais nada, saíram, estão no limite de vocês? Sim, acabou. Não temos mais como ir além, Senhor. Então deixa que eu saio fora. Eu vou te dar um filho. Então tá bom, Senhor, obrigado. Quem sabe Sara ainda tem um pouquinho de energia aqui, Sara. Vamos lá e tal. Nada, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 90. Acabou. Agora não tem mais. E Abraão está lá no consultório do doutor Astrogildos, né? E daí, doutor, eu vim aqui dar uma olhadinha, ver se nós começamos o nosso pré-natal. Você veio no consultório errado, você tem que ir num psiquiatra. Eu não tenho que ir num psiquiatra, doutor. Eu estou no lugar certo. Deus me prometeu um filho. E eu vou ter um filho. Fé, segurança no que Deus prometeu. Você crê naquilo que Ele prometeu para você? Não há mais esperança, é aí que Deus vai entrar em cena. Terminou, esgotou, acabou o teu limite, vai jogar a toalha então. Vai jogar, acabou. Ó, encerrou, para mim acabou. Vamos agora levantar e sair fora do limite. Vamos lá. Vamos lá, vamos dar uma levantadinha. Vamos lá, Senhor, agora eu não tenho mais o que fazer. Eu fiz o que estava no meu alcance, não tenho mais limite. Então deixa que eu vou começar a agir agora. Na tua vida. Se coloque de pé. A esperança para a árvore, ela seca no inverno e brota na primavera. Se há esperança para a árvore, por que não há esperança para você? Hein? A natureza está gemendo. Gemendo. Lá está uma gambá com os seus filhotinhos nos Estados Unidos, em Jeffersonville, Indiana. Ela foi atacada por uns cachorros do mato, é rasgado e ela está infeccionada. Sabe onde é que essa gambá sai do mato e ela vai a uma casa? A casa do irmão Brana era a 5ª casa da avenida. E ela passa pelas 4 casas e chega na 5ª casa e entra no pátio e se deita debaixo da calçada. E ela espera o irmão Brana sair de casa para receber uma oração. O irmão Brana passa, olha, veja a gambá com seus filhinhos. Os filhinhos já estão mamando e não está mais leite, porque ela não está comendo, ela está morrendo. Ele pensou, meu Deus, eu vou ter que matar essa gambá, porque ela está sofrendo demais. Passa um outro dia, ele olha de novo, mas ele não consegue matá-la. Deus vem para ele e diz assim, eu enviei esta gambá para que ela receba a oração de você. Ali havia um filho manifestado, um filho de Deus. Um filho de Deus manifestado. A minha Bíblia diz que a natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus.
E a gambá faz parte da natureza, e ela também estava gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe você que o leão que come as pessoas, a serpente que pica as pessoas, o cachorro bravo, os animais bravos, eles estão gemendo, eles não querem isto. Eles estão gemendo, sabe por quê? Porque eles estão esperando a manifestação nossa. Porque no milênio, a vaca vai pastar, mas o leão também vai pastar junto com a vaca. E os dois não vão se brigar. A serpente não vai mais picar ninguém e não vai mais matar ninguém. Ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, os furacões que estão dando por aí, as tempestades, isto tudo é o gemido da natureza esperando a nossa manifestação. E aquela gambá estava esperando a manifestação de um filho de Deus para orar por ela, porque ela queria ser curada. Ela saiu fora do seu limite. Eu orar por uma gambá, irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa para você. Tem gente que é pior do que aquela gambá. Aquela gambá creu e foi curada. Tem gente que não consegue nem mesmo crer no homem de Deus. Mas aquela gambá, ela foi muito melhor do que muitas pessoas. Porque ela foi lá receber oração. E o profeta orou por ela. Sabe o que ela fez? Ela levantou-se, saiu dando seus passinhos, deu uma olhadinha para trás e disse assim: muito obrigado. Ela não falou, mas foi como se ela estivesse agradecendo quando ela deu a olhadinha para trás. E continuou, entrou o mato adentro. Irmãos, se uma gambá recebe oração e é curado, se Deus se importa com uma gambá, Deus não se importa contigo? Deus não se importa comigo? A gambá não foi feita à imagem e semelhança dele. Você foi feito. Eu fui feito. Você é mais importante do que uma gambá. Você tem mais valor do que uma gambá. Jesus não morreu pela gambá, ele morreu por você. Ele foi na cruz por tua causa, não foi pela causa do gambá, não, foi pela tua causa. E você está aqui por ele. Você quer sair do limite natural seu? Feche os teus olhos então. Feche os teus olhos. E comece a fazer uma oração a Deus, dizendo para Ele o que realmente você sente de fazer para Ele, além do que você já tem feito. Vamos tomar a Deus em sua palavra. Vamos tomar atitudes para glorificar a Deus, exaltar a Deus. Vamos fazer isto? Senhor, eu quero sair além dos meus limites, além das minhas forças, além das minhas capacidades. Eu quero ir além disto. Se eu tenho feito algo para Ti durante a semana, eu quero fazer mais. Um pouquinho mais. Se eu tenho orado, eu vou orar mais. Se eu tenho lido a Tua palavra, eu vou ler mais. Eu quero saber se você vai se esforçar para isto. E deixa eu te dizer isto para você. Deixa eu te dizer isto para você em nome do Senhor Jesus. Quando você sair fora do teu limite e você começar a se esforçar fazendo algo para Deus que está fora do teu alcance natural, Deus vai te recompensar além do que você imagina. E eu estou desejando pessoas de fé nesta noite, que possam tomar Deus em sua palavra e que desejam ser abençoados como nunca foram na vida, e que estejam dispostos a sair do seu limite e fazer algo
além do que você já está fazendo, um pouquinho mais de ti para Deus. E quanto mais você der para Deus, Deus mais vai dar dele para você. Se você está disposto a sair do teu limite, somente levante a tua mão. Eu vou orar por você neste momento. Ana saiu do seu limite e recebeu um filho, e foi o profeta Samuel. Essa mulher viúva saiu do seu limite, honrou a palavra de Deus, e eles tiveram 3 refeições diárias. Ela, seu filho e Elias, até que Deus mandou chuva. Você vai sair fora do seu limite? Você vai honrar a palavra de Deus? Se você quer saber se a palavra na minha boca é verdade, e se esta palavra que Deus falou é verdadeira, faça o que foi mandado. Assim como aquela viúva soube que a palavra na boca de Elias era verdade, quando ela obedeceu, ela viu a palavra funcionando. Assim como o Carlos viu que a palavra na minha boca foi verdade, quando ele colocou ela em prática, ela funcionou na casa dele. Esta palavra nesta noite vai funcionar na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família. Você vai começar a tirar o teu tempo e dar um pouquinho de tempo para Deus. Você vai começar a ver Deus mover na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, no teu emprego e na tua vida financeira. Vocês mães, quando os filhos estiverem dormindo, tire aquele tempinho para orar, e você vai ver como Deus vai mover na tua vida. E quando as crianças estiverem acordadas, elas não vão chorar, não vão incomodar, e vai dar tempo para fazer todo o serviço da casa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite nós estamos crendo que o Senhor está nos chamando para um compromisso a mais contigo, para sair do nosso limite, sair das nossas cercas, sair do nosso natural e entrar no teu sobrenatural, entrar no Espírito Santo que vai além dos limites humanos, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós pedimos. O Senhor está disposto a derramar o céu em nosso favor, em derramar a tua glória, em nos encher com teu Espírito Santo, em batizar as pessoas, em renovar as pessoas, em curar as pessoas. Senhor, nós estamos crendo na tua palavra. A tua palavra é verdade. Então ajuda estas pessoas que têm levantado as suas mãos, e que o Senhor possa selar isto em seus corações, e que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Enquanto estamos com os nossos olhos fechados, eu quero perguntar para você aí, que está com sua vida estacionada, parada, distanciada de Deus, e você acha que você já tem feito o suficiente, você não quer sair fora do seu limite, e dizer para Deus nesta noite, levantando a sua mão: Senhor, eu quero me entregar, eu quero me render a Ti, eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos, porque enquanto esta minha vida está nas minhas mãos, eu não tenho conseguido dar conta, não tenho conseguido ser realmente o que eu deveria ser. Então eu quero colocar nas tuas mãos a minha vida. Você não gostaria de colocar a tua vida nas mãos dele? Você não gostaria de dizer para ele nesta noite: eu me entrego a Jesus Cristo nesta noite, porque eu quero sair fora do meu limite, eu quero ser um cristão além das expectativas humanas, eu quero obedecer a palavra de Deus, e não somente um ritual religioso, não somente a uma religião, mas servir a Deus em sua palavra. Senhor Deus, possa o teu Espírito ir aonde houver uma mão levantada, e o Senhor selar estas decisões, porque o Senhor vê e conhece o coração, a alma do indivíduo. Eu os encomendo a Ti e os recomendo à Tua presença, no precioso nome de Jesus Cristo. Aleluia.